Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, deputado Eduardo. Bom, mais um dia estranho, né? Na tal democracia do Brasil. Deputado, eu queria colocar na tela uma notícia da PGR, né? Logo que a notícia que o seu passaporte poderia ser apreendido, o Gonê decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Essa é uma notícia do dia 11. E hoje, logo mais de 10 dias depois, né, da manifestação da possível apreensão do seu passaporte, hoje, logo depois da notícia de que você ficaria nos Estados Unidos, a PGR se manifestou contra a apreensão do seu passaporte. Lembrando que a PGR tinha 5 dias para se manifestar e nós estamos aí no 13º dia. Deputado, o senhor acha que essa notícia do senhor estabelecendo a sua permanência nos Estados Unidos, isso tenha forçado a PGR a se manifestar contra a apreensão? Com certeza, Ana Paula. O cálculo que eles fazem é sempre político, né? Lamentavelmente, os tribunais do Brasil hoje, na verdade, a Suprema Corte tem ali algumas pessoas que já não se importam há muito tempo com as leis e as decisões são 100% políticas. Então, a pressão veio forte, a repercussão foi grande, né, da notícia de que eu não retornaria ao Brasil. Então, para aliviar essa pressão, o procurador-geral resolveu despachar logo hoje, né? Antes ele estava falando que não havia urgência, então hoje surgiu uma urgência dele despachar. Só que isso daí, Ana Paula, acaba sendo um tiro pela culatra, porque não me deixa tranquilo para retornar ao Brasil. Vale lembrar aqui que antes do Felipe Martins ser solto, em 2 oportunidades o PGR havia pedido a soltura do Felipe Martins e o Alexandre de Moraes não se importou. A PGR havia pedido a soltura do Clezão e Alexandre de Moraes não soltou, acabou matando o Clezão dentro do presídio. E eu poderia citar vários outros casos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, um mandado de busca e apreensão que foi cumprido em uma de suas residências, em maio de 2024, também contou com parecer contrário da PGR, mas ainda assim Alexandre de Moraes, que acreditem, é o juiz desse caso todo, né, decidiu ser o investigador e mandar a Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro. Provavelmente para esculachar, para humilhar e para fazer o tal do Fishing Expedition, que nada mais é do que pegar o celular do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e selecionar o que ele vai vazar para a imprensa ou do que ele vai querer se mergulhar para tentar ficar causando problemas na vida do presidente. Então, finalizando, né, é um jogo de cartas marcadas e o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele, porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, ele tem um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, com a sua imunidade parlamentar garantida na Constituição. Então, eu tenho algumas entrevistas marcadas ainda hoje para algumas televisões americanas, né? Uma das entrevistas é com Matt Gaetz, que foi sondado para ser o procurador-geral da República do Trump, né? Não foi ele, entrou a Pam Bondi lá da Flórida, mas é extremamente bem articulado e, inclusive, na última vez que eu participei do programa dele, ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, o portal UOL publicou uma notícia de que o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, teria sido alertado por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal de que a relação com a Suprema Corte poderia piorar caso o senhor assumisse o comando ali da Comissão de Relações Exteriores na Câmara. O senhor tem conhecimento desse bastidor, essa possível conversa aí com o Valdemar Costa Neto nesse sentido? Negativo, não tive conhecimento disso, né? Eu vi pela imprensa, vi uma matéria, inclusive, de uma grande rede de comunicação dizendo que o presidente Valdemar da Costa Neto havia, dias antes, né, dois dias atrás, dado uma opinião negativa contra a minha ida para a presidência da Credem. Eu desconheço, né, nem de bastidor isso chegou ao meu ouvido, eu sempre tive total apoio do meu partido para seguir adiante,
na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Inclusive, no vídeo que eu fiz anunciando a minha decisão de ficar aqui nos Estados Unidos, eu agradeci ao meu líder, Sócrates Cavalcante, porque ele me deixou muito confortável para que, sendo a nossa decisão retornar ao Brasil, de que eu presidiria a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, não passa de boato essa parte. Tchuncli, Silvio Navarro também nessa entrevista. Diga, Silvio. Presidente, boa noite, deputado. Vou fazer uma pergunta mencionando a fala do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo. Pode ser estendida, inclusive, ao deputado, porque trata da Câmara dos Deputados. O presidente fez menção ao Gilberto Kassab e um apoio do Gilberto Kassab, diz que as coisas estão apaziguadas e notícias circulam que já há número suficiente para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados, com, inclusive, votos do partido do PSD, presidente e deputado. Deixa eu responder primeiro. Olha, a prioridade aqui é para o Eduardo. Vai ser mais difícil pegá-lo para dar entrevista do que eu. Então eu peço que dirija mais para o Eduardo aqui, até que o momento é mais propício para isso. A questão, conversei com o Kassab, tem uns 40 dias, estava muito tempo afastado dele, nos acertamos, pediu apoio para ele sobre esses pobres coitados que estão presos, condenados a 17 anos de cadeia. Isso é uma de crueldade sem tamanho. E ele falou que ia trabalhar o partido e uns 10, 15 dias depois daria a resposta para mim. Foi dada a resposta e ele realmente sinalizou para que o partido votasse ao nosso favor. Hoje tem fechado conosco quase 100% o PP, do Ciro Nogueira, né, entre outros partidos. Então só está faltando finalmente do PR, do Marcos Pereira, que é um líder evangélico. Praticamente um terço desses inocentes presos são evangélicos também, não tem culpa de absolutamente nada. É uma perseguição por padre Alexandre de Moraes em cima dessas pessoas, e acredito então que o Marcos Pereira dará sinal verde para isso. Eu entendo que hoje nós temos a maioria, né, se botar em votação, a maioria para aprovarmos o requerimento de urgência. Se bem que a urgência, você precisa de metade qualificada, 257 parlamentares. Acredito que já tenhamos esse número, até porque cresce dia a dia, quando você, igual lá em Copacabana, eu citei o nome da mulher, a sua idade e a sua pena. Além de vovós, jovens mães com filhos pequenos em casa. Tá? Isso é de cortar o coração de qualquer um. E essas pessoas, quem porventura te aprova que danificou com patrimônio, que pague. Mas no resto, como eu sempre digo aqui, né, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, não tem cabimento. O próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, falou há poucas semanas no programa Roda Viva que golpe de Estado não é isso. Tem até povo, mas tem Força Armada e tem uma liderança. Nada disso existiu no dia 8 de janeiro. Então não tem cabimento essa forçação de barra em cima dessas pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, cujo objetivo, condena 17 para dar 30 em mim. Esse é o objetivo realmente do senhor Alexandre de Moraes. Eu espero que isso seja revertido com uma anistia cada vez mais caminha para se concretizar aqui no Congresso Nacional. O deputado quer responder também? A pergunta? Não, os líderes partidários apoiando o pessoal fazer brincadeira às vezes na internet, né? Nunca critiquei. A gente tem que ter a consciência de que você tem que se colocar no lugar das pessoas que estão presas. Né? Eu não quero saber, se o PT quiser votar a favor da anistia, vai ser bem-vindo que votem a favor da anistia também. Eu acho difícil que isso aconteça porque eles têm, né, uma ideologia muito forte e fica até muito bizarra a comparação se você comparar com a anistia que foi dada lá em 1979, que foi dada a pessoas notoriamente que se envolveram em sequestros, como o sequestro do embaixador americano, onde o José Dirceu foi trocado, né, um dos prisioneiros trocados pelo embaixador americano, cônsul japonês, assassinato de major militar alemão no Rio de Janeiro, sequestro de aeronaves levadas para Cuba. Esses sim crimes notoriamente hediondos. E ainda assim, aquele governo que eles diziam ser uma ditadura anistiou essas pessoas, né, e conduziu para uma abertura democrática sem que fosse dado nenhum tiro. Hoje em dia no Brasil, essas pessoas que estão cumprindo penas de até 17 anos de cadeia, né, eu gosto muito de citar a Iracema Ghosh, porque você personifica
uma pessoa de 71 anos de idade, que nunca pisou numa delegacia, condenada a 14 anos de prisão. Eu falo o seguinte, você imagina você que está me assistindo agora aí na Revista Oeste, imagina que você é o Alexandre de Moraes. Na sua frente está a Iracina Gosch. Você olha para ela e fala, 14 anos de cadeia para você. Possa admitir que uma pessoa dessa esteja em sã consciência. É por isso que eu tenho repetido tanto a palavra psicopatia. Não é como um adjetivo negativo. É a semântica literal da palavra. É a pessoa que tem os seus próprios valores. Porque para você conseguir conviver bem consigo mesmo, mandando Iracina Gosch, de 71 anos de idade, para a cadeia durante 14 anos, meu Deus do céu, acho que você não tem vó em casa, você é filho de chocadeira, não é possível. Então, que Deus ilumine a cabeça de todos os parlamentares e que a gente esteja próximo dessa aprovação da anistia. E eu tenho certeza, uma vez aprovada na Câmara, vai caminhar também naturalmente para uma pressão e uma aprovação no Senado Federal. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui para registrar que já somos mais de 183 mil telas acompanhando Sem Filtro aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Além, claro, de também quem nos acompanha pelas TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil. Augusto Nunes tem pergunta? Tenho. Deputado, nós temos um precedente gravíssimo do deputado Daniel Silveira. Mas ele teve a prisão aprovada, né, de uma maneira covarde, então, pela Câmara. Como é possível aplicar qualquer tipo de punição a um deputado federal no exercício do mandato sem que a Câmara aprove, como no seu caso? Como é que é o clima no Congresso, na Câmara nesse momento? É possível que a Câmara apoie qualquer tipo de medida ilegal contra um deputado agora? Uma boa pergunta, Augusto. Do tempo do Daniel Silveira para cá, né, aqueles fatos ocorridos quando Arthur Lira começava a presidir a Câmara em 2021, era um outro momento, né? Pegou todo mundo de surpresa e realmente o que a gente conseguiu ver ali de bastidor, e aí eu resguardo as minhas fontes, né, me reservo esse direito, se é que ainda tem algum direito constitucional de um parlamentar resguardar as suas fontes no Brasil, mas vários foram os deputados que falaram, olha, no pé do ouvido lá no plenário, olha, a gente está votando pela prisão do Daniel Silveira, mas é só para dar um susto. Ele vai ficar só uma semana, não vai ser para sempre. E aí, ao que parece, o Alexandre de Moraes tomou gosto em pressionar os parlamentares. Né? Teve gente falando que recebeu ordem do seu líder, ordem do seu presidente partidário, que recebeu ligação da Suprema Corte. Só que se a gente parar para ver de lá para cá, né, depois de todos esses anos, ocorreu um desgaste do Alexandre de Moraes. A duras penas, né? Devido a programas corajosos como os de vocês, que inclusive Alexandre de Moraes já tentou fechar, conforme noticiou matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, né? Mas isso daí foi dando o senso de quê? De consciência para a população. A população, ela pressiona os parlamentares no sentido contrário. E eu tiro um termômetro a partir da prisão, a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Porque se você parar para pensar, Augusto, o que é mais grave? Você fazer um vídeo falando más palavras para o ministro da Suprema Corte, ou você será acusado de um assassinato. Então você percebe que um deputado ele ficaria muito mais à vontade para mandar para a cadeia uma pessoa acusada de assassinato que uma pessoa que simplesmente fez um vídeo de mau gosto, vamos assim dizer. No entanto, se você pegar a votação dos deputados federais, eles quase soltaram Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão quase foi solto, foi cerca ali, se não me engano, de uns 20 votos, mais ou menos. Ele não foi liberado naquele momento. Ou seja, eu me arrisco a dizer que se hoje um parlamentar for preso por Alexandre de Moraes, com base nessas questões de preso por postar ou por discursos proferidos da tribuna, eu me arrisco a dizer que hoje o parlamento soltaria esse deputado federal, porque a gente já está chegando numa situação insustentável. Agora, o cenário político ele é tão conturbado que debate-se dentro da Câmara, né, a possibilidade de se inverter essa ordem dos fatos. Ou seja, antes de um ministro mandar prender um deputado, seja necessário, seja condicionante, uma aprovação prévia da Câmara dos Deputados. Então isso aí está em debate, vamos ver se vai adiante. Eu acho que na atual juristocracia que a gente vive, seria de bom grado essa garantia aos parlamentares.